João, ao escrever o seu evangelho, o povo a qual ele quer enviar é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. E o propósito é apresentar Jesus como Filho de Deus. Por que João quer apresentar Jesus como Filho de Deus? Porque João quer apresentar Jesus como Filho de Deus. Porque no cenário a qual João vai escrever o seu evangelho, está se levantando uma falsa religião, uma falsa seita. A pregação dessa falsa religião, alguns dos ensinamentos dessa falsa religião é: os céus, a terra, a criação do universo foi criado pelos anjos ou pelos seres angelicais. E eles acreditavam que Jesus fazia parte desses seres angelicais. Então vem João escrevendo o seu evangelho para quebrar a falsa doutrina que estava se levantando antigamente. Então o propósito de João é apresentar Jesus como Filho de Deus para quebrar uma falsa religião. Por isso no capítulo de número 1 ele começa: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É João mostrando Jesus como Filho de Deus. Ele estava na criação com Deus. Ele é o próprio Deus. Para quebrar a falsa doutrina, o falso ensinamento. O evangelho de João não apresenta a genealogia humana de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus e Deus não tem pai. Nos 4 evangelhos, só 2 livros não apresentam a genealogia de Jesus. Marcos, por que Marcos não apresenta a origem do nascimento de Jesus? Porque Marcos escreve para romano, e o propósito dele a escrever o seu evangelho é apresentar Jesus como servo. E para os romanos não importa quem é pai e quem é avô de servo. E o segundo livro que não apresenta a origem é João, porque João quer apresentar Jesus como Deus, como Filho de Deus. E Deus não tem pai, Deus não tem avô. Então João começa a escrever o seu evangelho nesse cenário. Capítulo de número 3, o texto vem nos dizer que João Batista está batizando. Agora as pessoas começam a olhar para o ministério de João Batista e olhar para o ministério de Jesus, e começa a comparar, dizendo: João, aquele a quem você pregava, está pregando, está batizando mais que você, e a multidão está indo até ele. João, ele olha para os seus discípulos e fala: eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo, eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. Ele começa dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. É necessário que eu diminua e ele cresça. É necessário que eu diminua e ele cresça. João fala para os seus discípulos 4 vezes que ele não é o Cristo, mas eles ainda insistem em comparar o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. João Batista, ele olha para os seus discípulos e fala: eu já disse para vocês que eu não sou Cristo. Se ele está pregando mais, o meu ministério está sendo bem sucedido, porque eu vim para que o nome dele fosse famoso. Eu vim para que o nome dele crescesse. A opinião das pessoas era tentar desviar João do propósito a qual ele veio. Se João desse ouvidos para a opinião, ele ia falar: opa, vou tirar satisfação com Jesus. Mas ele entendia para que ele foi chamado. Ele entendia o seu propósito. O meu propósito é fazer o nome dele famoso. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a
As vozes querem te desviar do propósito. Não dê ouvidos para opiniões das pessoas que querem te afastar do propósito a qual Deus te levantou para cumprir. Não deu certo com João, então eles vão tentar com Jesus. Jesus, está acontecendo uma conversa aí, que o Senhor está batizando mais do que João. O texto diz que João, então, vendo que naquele cenário estava crescendo um cenário de competição, ele decide sair da Judeia e ir para a Galileia. João, ele entende que o propósito dele estava sendo cumprido. Jesus agora sai de lá. Por que Jesus sai da Judeia? Porque o cenário é cenário de competição. O cenário que está se levantando é quem batiza mais. E Jesus, ele não habita em ambiente de competição. Então ele decide sair da Judeia e ir para a Galileia. Os seus discípulos uma vez estavam na mesa. Quem prega mais? Quem é o maior? Quem vai ser o maior no teu reino? Jesus prega uma criança e coloca no meio deles. Quer ser grande? Seja igual esta criança. Deus estava mostrando a humildade daquela criança. Deus não habita em cenário de competição. Quem prega mais, quem canta mais, quem louva mais, quem faz mais, quem serve mais. Se por acaso alguém aqui nesta noite entrou com esse sentimento de competição, faça igual Jesus, muda de rota, muda de direção. E falando mudar de rota em cenário espiritual, é falar de arrependimento. Arrependa-se desse cenário, arrependa-se desse sentimento. Porque